Olá, os artistas e a população de Itajaí ganharam novamente a Casa da Cultura no local onde foi instalada em 1986, o prédio do antigo colégio Vitor Meireles. Foi uma importante conquista para a cultura da região. Aqui no estúdio eu converso com a Anne Fernandes, que é a diretora da Casa da Cultura, que vai contar um pouquinho para a gente sobre todo esse processo de revitalização da Casa da Cultura. Obrigado pela sua presença aqui, Anne. Como é que foi todo esse projeto? A Casa da Cultura, ela estava um pouco lá, o prédio um pouco debilitado já, né? E passou por esse processo de restauração. Como é que foi toda essa luta e essa conquista da classe artística e cultural da cidade? Bem, a Casa da Cultura é um prédio de quase 100 anos, né? No dia da reabertura, no dia 4, o prédio completou 99 anos. Então, foi escola até 1981. Em 1982 é que foi fundada a Casa da Cultura. E claro que durante esse tempo todo, um prédio antigo, ele tem que estar sempre sob manutenção, né? E com todas as chuvas que Itajaí sofreu, com a falta de manutenção adequada por algumas vezes, acabou tendo muita infiltração de água em toda a casa, pelas paredes, pelas calhas, e isso fez com que a sustentação dela recebesse muitos insetos, principalmente cupins, e isso foi enfraquecendo toda a estrutura da casa, né? Foi deteriorando mesmo, que era de madeira. Tanto que nós temos lá uma exposição bem didática que conta toda a história do restauro e que mostra essas peças. Então era até perigoso estar ali dentro, né? Quando a gente abriu a casa, que ela já estava fechada há 1 ano e meio, quando a nossa equipe assumiu, uma casa fechada, ela acaba se deteriorando mais ainda, porque é viva, né? Então, a gente começou a ver aonde a gente poderia interferir com mais urgência. Nós vimos o projeto, já tinha conhecimento desse projeto, porque eu era conselheira, então vimos que naquele momento esse projeto já não dava mais conta do restauro da casa, então tivemos que refazer o projeto. Foi um processo muito longo, né? Posso dizer até que um pouco sofrido, porque a gente que é da área, né, Almeri, a gente acaba sofrendo junto, né? É uma agonia de querer entregar e fazer, mas é dinheiro público, é uma casa tombada não só no município, mas no estado também. Então a gente dependia de muitas decisões, né? Licitações, laudos técnicos. Para vir um laudo técnico de Santa Catarina, do governo do estado, demorou alguns meses, porque eles também têm uma equipe reduzida, né? Mas a gente teve muito apoio da direção agora, né? Que tem na Fundação Catarinense Cultura de Patrimônio. Então, assim, a gente tentava o tempo inteiro ser muito ágil, mas a gente dependia de todos esses procedimentos para dar andamento corretamente nesse processo, né? E tentando manter a lucidez e a certeza de que a gente não ia ceder no material adequado, né, nos itens corretos da licitação. Então isso foi muito demorado em função dessas coisas, mas também foi muito gratificante de ver essa equipe toda coesa trabalhando em prol dessa simbologia que é a Casa da Cultura, né? De entregar a Casa da Cultura de acordo com o que os grupos de arte, teatro, música, dança, artes visuais merecem, porque nós temos aqui em Itajaí pessoas incríveis nas áreas todas, nos segmentos das artes, né? É uma área muito rica essa, sim, né, sim. da música, do teatro, né? Nós temos hoje quase 30 grupos de teatro em Itajaí, músicos maravilhosos, né? Da minha época, que eu digo da minha época, porque eu também já tive banda, né, Almeri, quando tinha 15, 16 anos. E os músicos todos estão aí, já saíram do Brasil, já voltaram, já acompanharam músicos internacionais. E aqui de Itajaí, são pessoas brilhantes, né? Então a arte aqui é muito forte. Então,
claro que a Casa da Cultura é um espaço que abrigou tudo isso nos anos 80. Um celeiro, né? De talentos, né? E abrigou porque nós já tínhamos aqui em Itajaí nos anos 70 e começo dos anos 80 o Festival de Inverno, né? Então era muita coisa acontecendo em termos de arte. E na época o professor Edson Dávila, que era secretário de Educação e Cultura, junto com o Fontes, que era também de Itajaí, mas morava no Rio de Janeiro e tinha acesso a políticos, a verbas nacionais, né, artistas. Então ele fazia essa ponte com Itajaí e o Brasil. E o professor Edson aqui dando corda, o Fontes trazendo essas informações e ajuda, né? No governo, então, do Amilcar Gazzaniga foi criada a Casa da Cultura de Brandão. E foi assim, é um cuidado bastante grande da restauração, né? Queria que vocês tenham tomado cuidado, porque o próprio prédio da Casa da Cultura, que abriga a Casa da Cultura, é um patrimônio artístico, né? Um patrimônio arquitetônico muito importante também, né? Bastante. A gente vê aí até pela sua camiseta que retrata um pouco aí essa... Isso, essa nova logo da casa foi feita pelo Leandro de Mamã, que é um grande artista. Hoje Sim. Ele trabalha aí com novas mídias, né? E tudo que a gente pede para o Leandro, ele é fantástico, ele administra de uma maneira, assim, ele consegue dar beleza à simbologia. Isso é tão importante, né? Poucas pessoas conseguem fazer isso, né? E o Leandro consegue fazer isso muito bem. A gente percebe também que, além de hoje ser um celeiro da cultura da cidade, né, uma referência, ela também foi muito importante antigamente aí na educação da cidade, né? Pois é, até 81, que era o Colégio Vitor Meirelles, né? Era um colégio estadual, né? E hoje o colégio funciona do lado da Casa da Cultura, né? Então... junto aí a educação e a cultura, que deve ser a base para que dê sustentação a toda a evolução de um povo, né? E foi muito bonito também, lá no dia da reabertura, né? Estava lá presente a dona Lone Koba, que foi uma das diretoras do Vitor Meirelles, que ficou bastante tempo na direção e estava lá bastante emocionada. E eu também me emocionei quando a vi, porque ela estava lá acompanhada da filha, né, da Leslie. Ela é de uma lucidez e uma beleza, né, na fala dela também. Então ela também estava lá com a gente no dia, unindo essas duas forças, né? Ano que vem, quando o prédio fizer 100 anos, a gente pretende, eu estou te falando agora, ainda nem falei com a diretora do Vitor Meirelles, com a Maria Luísa, né, que está ali do lado da gente. Mas o que a gente pretende fazer, claro, um grande evento, né? E eu ou quem estiver lá, a equipe que estiver lá, a gente já tem planejado para que ali também seja feito, junto com o 13º Salão de Arte de Itajaí, um grande acontecimento também para a cidade. Eu lembro assim que eu estudei um período ainda quando era o Vitor Meirelles nessa casa, né? E tem aquele átrio, né, assim, o pátio é interessante ali, né? Que dá para fazer muitas atividades culturais ali também. Isso, né? E a gente manteve, porque foi feita uma pesquisa bem consistente até da história do prédio, foi feito pelas arquitetas que fizeram o projeto, pela nossa arquiteta da fundação, a Silvana Pitts, o pessoal todo lá da Secretaria do Tarcísio Zanelato, os engenheiros todos, né, que nos acompanharam, o Marcelo, a Juliana, o Dilney, eles juntos, né, nós conseguimos levantar a história toda para manter a originalidade e a modernidade em equilíbrio, né, a contemporaneidade em equilíbrio. Foi um trabalho muito bonito. Nós tivemos 2 restauradoras também, fazendo toda a prospecção da casa inteira, né? Então elas fizeram a prospecção, a cor, toda a história da cor de um prédio, né? Então, com bisturi, elas levantaram cada lâmina, né, de cor que aconteceu nesse decorrer dos 99 anos. Trabalho muito bonito e preciso, para a gente chegar à cor que a casa está. Então, foi um trabalho muito minucioso, bastante sério, né? Tem problemas, claro, é uma casa de 100 anos, quase, né? E que a gente tem que resolver no dia a dia, para manter a casa
com a beleza que ela ficou, né? O que chama atenção também, assim, na entrada, assim, quando eu estive na inauguração lá, é que tem aquela transparência, né, assim, que dá para ver o porão, assim, dá para ver ainda parte dos tijolos, né, assim, da casa, semelhante a uns projetos que tem em Curitiba, na Praça Tiradentes, onde dá para vê-la, para ver assim a terra mesmo, o chão, né? Isso. Então isso chama atenção também, né? Até as pessoas quando entram pela primeira vez na casa, né? Ontem eu entrei na casa e saí, já era tarde da noite, porque está tendo shows, né? 2 semanas de shows, apresentações, exposições, os artistas plásticos de Itajaí também estão expondo lá. As pessoas levam um susto quando entram e se deparam com aquela tábua de vidro, porque parece um buraco no chão, né? Exato. E daí chama muita atenção. Aí eles param, ali tem um painel onde tem algumas fotos e um pequeno histórico do restauro. Então é muito interessante também essa conversa do contemporâneo com a história, né, a memória. Então está sendo muito gratificante, assim, ver o retorno, né, do quanto as pessoas estavam esperando por isso. E está ali para todo mundo usar e cuidar, claro, também, né. Ok, Ana, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com você a respeito das atividades da Casa da Cultura e do Salão de Artes aí que vem por aí em 2013. Obrigada. O painel em Vale volta em instantes. Oi, o Painel Vale está de volta. Hoje nosso assunto é a revitalização da Casa da Cultura. Eu converso aqui no estúdio com a Anne Fernandes, que é a diretora da Casa da Cultura Didi Brandão, que fala um pouquinho aí sobre esse trabalho de revitalização e agora também sobre os cursos que vão ser oferecidos na Casa da Cultura, que está mais próxima aí da população, onde ela era originalmente, né, que é lá no antigo Colégio Vitor Meireles. Anne, antes de mais nada, assim, tem uma curiosidade, assim, a Casa da Cultura é Casa da Cultura Didi Brandão, né? Isso. Quem foi o Didi Brandão? Sim, a população acho que quer saber, tem curiosidade também, principalmente quem está vindo agora morar na cidade, né? O Didi Brandão foi um dos primeiros pintores aqui de Itajaí. Então, temos aí, né, o Brandãozinho, né, que era da minha época, da minha turma, inclusive, que eu acho que hoje mora em Blumenau, é procurador de justiça, procurador, né? E fazia teatro também, o Brandãozinho, né? Ele dava um banho no palco e sempre leu compulsivamente. Era da turma do Magru, ele e o Magru ficavam discutindo filosofia junto com Carlinhos News e eu adorava participar disso tudo, né? Então o Didi Brandão era uma figura bastante conhecida, tem quadros dele no Museu Histórico, né? Tinha uma pintura muito boa e morreu prematuramente, né, num acidente. Então foi feita uma homenagem a ele e passou a se chamar a Casa da Cultura Didi Brandão. Nós temos assim, dentro das artes visuais, temos uma gama de artistas bons aqui em Itajaí, muito bons, né? Nós temos aí o Diniz, que foi, eu acho que, o primeiro professor de pintura de Itajaí, né? A Lindinalva Deola, que tem as aquarelas maravilhosas. Eu vou esquecer de vários artistas, mas são artistas brilhantes. A Márcia da Ávila, o AG Pinheiro, todo o pessoal da Associação de Artistas Plásticos de Itajaí, que tem obras lá. Também, né? O Silvestre, que já foi diretor da Casa da Cultura, tem um painel lá. E é um ceramista brilhante, né? Ele tem um conhecimento na arte do fogo que é fantástico. Então, nós temos aí em Itajaí pessoas que não dá para esquecer, né? Inclusive o Silvestre tem aí uma exposição, né, que é Vozes de Barro, que faz instrumentos musicais de barro usudos, né? São lindos os instrumentos, né? É um dos poucos que faz por aqui. Acho que no sul do Brasil deve ser o único que confecciona. É um celeiro bastante grande, né? Tem até o Smicala, que era um escultor, é isso, né? O Smicala era pintor. Era pintor. Aqui na reitoria da Univale tem uma obra dele.
E tem uma obra dele na pracinha, aqui na fazenda, que nós vamos restaurar aquela obra. Né? Já está prevista a restauração, já tem um restaurador repensando aquele painel e a gente vai fazer a restauração também. Quer dizer, é um celeiro de cultura, sim, e a Casa da Cultura é mais próxima ao povo mesmo, na rua Ercílio Luz, onde é o coração da cidade. Isso aproxima mais a população da cultura com essa revitalização da Casa da Cultura. Né? É um ponto muito forte a casa, né? Como eu falei, é a simbologia de toda a história artístico-cultural. Então, acaba sendo o elo de ligação da comunidade com os artistas, né? Com todas as pessoas que chegam na cidade. E a sensibilidade também das pessoas que queriam que isso acontecesse foi bastante interessante, né? Itajaí está sendo elogiado. Eu tive numa reunião na Fundação Catarinense Cultura, que na Associação lá de Artistas Plásticos e também no Museu de Arte Santa Catarina, está sendo muito elogiado porque são poucas as cidades que têm um olhar tão importante para esse tipo de restauro. Né? E nós tivemos alguns parceiros, né? Tivemos 3 parceiros pela Lei de Incentivo à Cultura Nacional, né? Mas a maior parte foi investimento da Prefeitura. Então, o nosso prefeito, a vice-prefeita, toda a equipe de secretários, eles tiveram um olhar crítico e sensível a isso. Né? Então, foi gasto 1.700.000 e foi dado esse retorno à população. Né? Quase 400 mil foi dado por 3 empresas. Não sei se eu posso fazer merchandising da empresa. Não há problema. O Bradesco, até que incentiva a cultura, né? Exatamente. O Bradesco, a VEG, né, e o BNDES. Então, estavam presentes lá, inclusive, diretores da VEG, né, fizeram questão. O captador nosso, né, que é o Armando Appel, que é uma figura respeitadíssima no Brasil inteiro. As empresas hoje perguntam para ele que tipo de projeto deve investir, então é uma pessoa bastante séria, né? E a prefeitura acabou bancando o resto, né? O resto que não é resto, é muita coisa. Mas essa sensibilidade, né, a gente teve dos governantes, então por isso Itajaí está sendo bastante elogiada no meio cultural. Inclusive, nós somos capa, não sei se hoje ainda está, mas no dia da abertura da casa, nós éramos a abertura do site do Ministério da Cultura era a Casa da Cultura de Brandão. Que bacana. Muito importante, né? Para a gente foi muito gratificante. E agora, com a revitalização, o que é que vem por aí? Como é que a população pode usufruir desse espaço já revitalizado? Cursos, você trouxe aqui um catálogo, né, do Salão de Artes, que vai acontecer em 2013, Esse catálogo, né? foi do 12º Salão Nacional de Artes, que foi também considerado pelos artistas nacionais um dos grandes salões e bons salões de arte do Brasil. Né? Estavam aqui reunidos em 2010 artistas que hoje representam o Brasil, fora do Brasil, nas grandes bienais, né? Documenta de Cássio, Bienal de Veneza, Bienal do Mercosul, Bienal de São Paulo. Esses artistas estavam aqui reunidos pela curadoria do Josué Matos, que é um grande curador. A gente teve assim, a maior sorte do universo ter colocado Josué Matos no nosso caminho nessa época, porque ele tinha recém saído de um doutorado na Sorbonne em curadoria, que é um dos poucos que existe no mundo, e ele veio dar uma descansadinha em Florianópolis. E eu encontrei Josué e convidei, e ele topou fazer isso com a gente. Foi um trabalho também muito duro, né? Uma equipe pequena, mas a gente conseguiu fazer esse salão que foi um sucesso total. E o 13º salão, que vai acontecer agora em 2013, já foi aprovado pelo Ministério da Cultura para a gente captar recursos, e a gente quer fazer um salão com uma parte do olhar desse salão voltado para a arte de rua. Então também vai ser um salão que vai balançar bastante, né? A Casa da Cultura hoje, ela é junto com a direção de artes.
houve um período na Fundação Cultural de Itajaí que existiam duas direções, a direção de arte e a direção da Casa da Cultura, cada uma tinha uma equipe. A partir do momento que o nosso prefeito Jandir Bellini assumiu, essas duas direções se tornaram uma só, né, com ações juntas, paralelas também. E agora, então, além da Casa da Cultura, a gente dá conta de outras ações, como são as exposições que acontecem mensalmente, o salão. E na Casa da Cultura, nós temos os cursos oferecidos à comunidade, que daí temos também parcerias com o SESC, com a Univale, né, e o Conservatório de Música. A Casa da Cultura é como uma pirâmide, a casa é a base e depois as pessoas saem dali, se quiserem dar continuação, vão para o conservatório, vêm para a faculdade de música ou de artes, né? Então é muito interessante essa parceria que nós temos, que é forte, o SESC, a Univale e a Fundação Cultural. E ali a gente tem vários instrumentos musicais, técnica vocal, nas artes visuais nós temos desenho, pintura, temos artesanato também, e volta para a Casa da Cultura, que estava separando num espaço diferente do espaço provisório, porque nós não tínhamos como abrigar, o teatro e a dança também. O teatro era tradicional aqui também, sim, né? Várias também, peças. Também. É uma oportunidade também de o teatro amador se manifestar e se tornar conhecido também, né? Os cursos de teatro, né? O Valentim, acho que foi o primeiro a dar curso de teatro na Casa da Cultura. Hoje a gente tem quase 30 grupos, mas ele ainda continua dando semestralmente aquele curso de base do teatro e que é muito procurado. E o Festival de Música também o vai ter aí... Festival de Música, a gente quer continuar essa parceria com o Conservatório, né? E nessa programação de reabertura da casa, que são aí 2 semanas de atividades, apresentações, exposições, todos os dias à tarde e à noite acontece alguma coisa, alguma apresentação, algum espetáculo dentro da Casa da Cultura. Inclusive, a apresentação do bacharelado de música da Univale vai ser dentro da Casa da Cultura. É interessante. Na inauguração até tinha umas pessoas lá que falaram assim, eu sempre passava pela rua Hercílio Luz, mas nunca entrei para ver o que era, o que tinha, o que oferecia. Então, essa aproximação, né, nesse ambiente aí de aglomeração de pessoas mesmo na cidade, que é o centro da cidade, que é interessante, né? Assim, para que as pessoas procurem os cursos também, né? E formem esse celeiro, assim, dá mais volume a esse celeiro da arte e da cultura, né? Interessante, Almeri, que assim, durante esse período que a gente teve em outro espaço, as pessoas iam nos visitar. Muitas pessoas continuaram fazendo cursos com a gente, né, no espaço provisório. Mas nós recebíamos a visita de muitas pessoas que elas iam só para saber quando que a casa voltava, porque elas não queriam fazer curso em outro espaço a não ser ali. E a gente tinha algumas pessoas que acompanhavam, né, essa obra, e quando as empresas licitadas estavam lá trabalhando, elas passavam quase que diariamente ali, para saber o que estava acontecendo, qual era a evolução do restauro, né? Então, essa troca foi muito interessante também. Ok, Anne, então a casa está aberta lá, a população pode usufruir também público, de cursos, sim, venham nos visitar. Né? É bastante interessante ver ali essa história do restauro contada nessa exposição, né? Quem tiver interesse em saber mais, a gente tem recebido a visita de muitos estudantes também, né, de história, de sociologia, de jornalismo, de publicidade. Então, a comunidade pode nos visitar e nós temos maior prazer e interesse que isso aconteça, né? E essas 2 semanas aproveitem, porque tem espetáculos maravilhosos e todos gratuitos. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui, Anne. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigada. Muito obrigado. O painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.